terapeuta precisa ter a vida resolvida para ajudar as pessoas? Outra pergunta que chega muito para mim é: terapeuta precisa continuar fazendo terapia? Mais uma dúvida que esses dias chegou para mim lá no meu Instagram foi: pessoas com insônia, depressão leve, ansiedade ou qualquer outro tipo de desequilíbrio, diríamos assim, pode ser um terapeuta? Pode trabalhar nessa área ajudando as pessoas? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu vou desmistificar essa ideia de que você precisa ter uma vida perfeita, de que tudo precisa estar 100% alinhado, equilibrado para você ajudar as pessoas. E nós vamos compartilhar aqui algumas ideias para você refletir, que certamente vão ajudar você nessa mudança, nesse projeto de vida que é ser terapeuta. Então, vamos juntos para falar mais sobre isso nesse vídeo. Deixei lugar para fazer um negócio, Douglas. Bom, primeira coisa que você precisa saber sobre ser terapeuta e ter uma vida perfeita é que ninguém nesse universo, nesse planeta, tem uma vida perfeita. Eu não sei você, eu não conheço ninguém e não conheci ninguém ao longo dos meus 37 anos que tivesse uma vida 100% resolvida, que tivesse uma vida perfeita, que tivesse tudo 100% para dizer que era, então, apto a ser terapeuta. Então, essa é a primeira crença limitante, primeiro mito aí que você precisa tirar da sua cabeça, porque não existe pessoas nesse mundo, não existem pessoas nesse mundo e não existe essa ideia de que pessoas têm que ter uma vida perfeita para ser terapeutas. Você pode ver líderes religiosos, os nossos líderes políticos, que deveriam ser pessoas que são exemplo para nós, a grande maioria também tem seus desequilíbrios, tem seus desafios, vive uma vida de muitos desafios. Então, isso não é uma coisa que determina o seu sucesso ou mesmo o seu ingresso na terapia holística. Não tem nada a ver isso, gente. Se vocês forem ver, em geral, todas as pessoas têm desafios, em todas as pessoas têm obstáculos, todas as pessoas têm algo que elas ainda não superaram, e o fato de elas não terem superado é porque isso faz com que elas tenham que dar o próximo passo na caminhada delas, né, na questão da evolução delas, e com o terapeuta não é diferente. Não é porque nós estamos ajudando pessoas que temos que ter essa obrigação, esse peso de que você tem que ter uma vida perfeita. Isso não existe, gente. Se fosse para ser assim, eu jamais seria terapeuta e eu já atuo na área há 15 anos. Então, não tem lógica você ter esse tipo de pensamento, tá? Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, porque na verdade eu, graças a Deus, tive bons treinadores, bons professores que nunca exigiram esse tipo de coisa da gente, embora eu sempre tenha tido uma característica, um valor muito forte de excelência. Eu acho que isso sim, às vezes, atrapalha um pouco o nosso processo de crescimento e o nosso processo de evolução. Porque a gente sempre acha que tem que fazer tudo 100% perfeito. Mas é difícil, porque nós não estamos num mundo perfeito. As coisas na Terra são imperfeitas. Então, o que eu recomendo nesse caso é você sempre entender quais são os seus talentos, qual é o seu expertise, quais são as suas histórias de superação. Busca na sua memória, no seu inconsciente, subconsciente, na sua consciência, quais foram as grandes superações da sua vida. O que é que você pode olhar para trás e pensar assim: uau, eu venci isso, eu mudei isso, meu Deus, olha o que eu já fiz. Então, se você olhar para a sua vida há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, imagine quantas histórias que servem de inspiração, de exemplo e que podem ajudar outras pessoas. E quando você deixa os seus talentos se revelarem, os seus potenciais se revelarem, você compreender de fato as suas maiores qualidades, né, e deixar elas virem à tona, porque a gente é muito acostumado e muito focado em olhar mais para as nossas limitações ou para os nossos defeitos, né, as coisas que a gente não sabe fazer bem, os nossos fracassos, as coisas que dão errado, e a gente esquece de olhar para tudo que já deu certo, para todos os nossos sucessos, e o nosso olhar ele fica direcionado para o lugar errado. Então, a gente, como tem o hábito de olhar muito para os fracassos e para os insucessos, a gente esquece de olhar para o lado positivo da questão, né? Para as coisas boas. Ontem a gente estava conversando com alguns amigos
que estavam lá no nosso mercado. Eu fui fazer compras no final do dia e tal, encontramos uns amigos e a gente estava falando sobre a questão de pessoas que às vezes copiam o que a gente faz, né? Que nós chamamos isso popularmente de inveja. Ah, a pessoa invejou o que eu tenho, o que eu faço e quer fazer igual a mim. E aí meu marido estava contando uma situação de um pessoal que tem tipo uma boutique de carnes e que eles não se afinizam, não gostam muito do meu marido e tal, e ele tava comentando sobre a situação, né? E aí o meu marido falou assim, eu tenho uma raiva, assim, mas eu não quero sentir essa raiva e eu não quero ter essa sensação, isso é ruim, isso me faz mal e eu sei que isso não ajuda e não contribui em nada, mas quando eu sei de coisas que eles falam ou fazem, né, e que estão copiando o que a gente faz, isso me irrita, me incomoda. E eu falei, olha, eu já falei milhares de vezes pro Ronaldo que esse tipo de coisa a gente tem que mudar o nosso olhar. Quando você acha que as pessoas estão, por exemplo, invejando o que você faz, que elas estão te copiando, olhe com outros olhos e pense, puxa, se as pessoas estão fazendo o que eu faço, estão tentando fazer o que eu faço, é porque eu estou servindo de inspiração. É porque o que eu estou fazendo tá mostrando para as pessoas que eu estou sendo bem-sucedido naquilo. Então, faz muito tempo que eu mudei o meu olhar com relação a isso, né? Eu não vejo mais esse tipo de situação como uma afronta. Estão copiando de mim o que eu faço. Não. As pessoas estão olhando o que eu faço, estão vendo que dá certo e eu tô servindo de inspiração para elas. E eu não sei se eu não fico sabendo, eu não sei se daqui a pouco eu realmente não dou energia para isso, eu não sei se isso vai acontecer um dia e vai me incomodar muito ou não, mas até esse momento eu não tenho nada nem ninguém que me incomode com relação ao que eu faço. Então, eu acho que a gente precisa olhar com outros olhos também. Então, essa questão de você ter a vida perfeita, pare de se autoexigir tanto. Pare de se cobrar tanto. Você não tem que ter uma vida perfeita, porque se fosse assim, eu nunca seria terapeuta também. Ou vocês acham que eu já superei tudo, que eu sou um ser iluminado na Terra, gente? Não! Eu sou uma pessoa que também tem desafios, toda semana tem algo para resolver, eu me estresso, né? Eu me preocupo, às vezes as coisas não saem tão bem como a gente gostaria, às vezes eu fico frustrada, às vezes eu fico chateada, às vezes eu discuto com meu marido em casa. Minha vida não é perfeita, gente, mas todos os dias eu tenho uma meta de ser uma pessoa melhor. E essa deve ser a sua meta. Todos os dias, você sendo terapeuta, você tem o compromisso, não é a obrigação. Eu não gosto de usar o termo obrigação nesse caso, porque senão a gente coloca peso em cima da situação como um todo, né? Você tem o compromisso de se tornar uma pessoa melhor. Então, ser terapeuta, gente, faz mágica na nossa vida, porque a gente se sente comprometido com a nossa evolução para poder ajudar os outros. Então, é uma das coisas mais lindas que a terapia holística pode fazer por nós, terapeutas, e, consequentemente, tudo aquilo que eu vou evoluindo, que eu vou mudando em mim, eu vou podendo contribuir na vida de outras pessoas. Então, olha que mágica, olha que incrível que isso é. Então, mude o seu olhar, mude o seu foco com relação a isso, e você vai ver que você, sim, pode ter insônia, pode ter uma leve depressão, pode ter um pouco de ansiedade, desde que isso não se torne uma doença, um problema que você nunca resolve. Você tem que resolver, porque não há problema sem solução. Lei das polaridades. Se numa ponta existe o problema, na outra existe a solução, né? Se de um lado eu tenho o medo, do outro lado eu tenho a fé. Se de um lado tá doendo, do outro lado tem o alívio, tem a cura. Então você precisa buscar as soluções para resolver as situações que estão te incomodando, até porque cada degrau que você vai subindo na sua evolução, cada movimento que você vai fazendo para mudar a sua vida, você vai tendo bagagem, você vai tendo experiência, vai tendo histórias para contar para os seus clientes. Então você nunca pode parar de fazer terapia, que é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Não, você tem que continuar indo no seu terapeuta ou nos seus profissionais, naquelas pessoas que já te ajudaram. E às vezes, gente, acontece de você ir um tempo num terapeuta, aquele terapeuta às vezes estaciona no tempo também, e de repente você já não sente mais tanta afinidade, você vai mudar de profissional. Isso também pode acontecer, né? Porque tem pessoas que estão em constante evolução, estão sempre trazendo coisas novas pro consultório, e isso é essencial também, viu? É muito importante você sempre fazer novos cursos, conhecer novas possibilidades, conhecer pessoas, se movimentar, conhecer novos universos, para que você também traga coisas novas para dentro do consultório, porque aí os seus clientes nunca vão te deixar. Você sempre tem novidade, você sempre tem um assunto diferente para tratar, você sempre tem um exercício novo para fazer. Então, duas coisas que você não pode, não, na verdade, três coisas
coisas que você nunca pode deixar de fazer. Estudar, ler, fazer treinamentos, cursos ou coisas relacionadas, continuar fazendo terapia e catalogar isso, sabe? Ter um arquivo, ter um caderno, ter um lugar onde você vai guardando essas experiências, esses exercícios, essas dinâmicas, né? Para que você consiga levar isso para o consultório, porque foi assim que eu construí a ideia dos meus top atendimentos. Exatamente assim, buscando o meu expertise, os meus talentos, né? Deepak Chopra fala isso. Para cada pessoa que tem um talento único, porque ele diz, e eu acredito nisso, cada um de nós nesse mundo tem um talento único, que é só seu. Ninguém no mundo sabe fazer melhor do que você o que você sabe fazer. E para cada talento único existem pessoas que precisam desse talento. Então, deixa as coisas boas que você tem para compartilhar com o mundo virem à tona. Reconheça os seus potenciais, como eu estava falando antes. Reconheça as coisas boas que existem na sua personalidade. Busque as suas histórias de superação, como eu falei antes. E foque nisso, não nas coisas que você não venceu ainda. O que você não venceu, você vai tratar, você vai cuidar, você vai olhar para isso nas terapias, nos cursos que você faz, na sua jornada de evolução. Quando você entrar no consultório, quando você atender pessoas, quando você divulgar seu trabalho, foque nas coisas que você sabe fazer melhor. Crie a sua identidade das coisas que você sabe compartilhar, não de coisas que você nem sabe como resolver ou como fazer no primeiro momento. Depois você vai buscando expertise para outras coisas, mas aquilo que você sabe fazer melhor, aquilo que é o seu expertise, compartilhe com as pessoas, porque é isso que vai transformar você no profissional do futuro. Eu já fiz vários vídeos aqui e eu falo sempre na Semana Top Terapeuta sobre isso, quando a gente faz, que a terapia holística já é uma profissão do futuro. Porque o que nós fazemos? Nós prestamos um serviço onde a gente leva o nosso expertise, o nosso conhecimento para ajudar pessoas. E isso são profissões, né, ou são aptidões que vão levar as pessoas a serem profissionais do futuro. Então, se você souber trabalhar isso, você vai conseguir ajudar as pessoas e você vai ser terapeuta sim, porque terapeuta holístico não tem que ser perfeito, não tem que ter a vida resolvida de jeito nenhum, porque eu não tenho a vida resolvida ainda. Então, que dirá as pessoas que estão começando agora e que algumas até já mergulham no mundo do desenvolvimento pessoal há tempos, mas outras não, estão começando agora, há pouco tempo. Elas nunca vão poder ser terapeutas? Não existe isso, né, gente? É uma crença limitante que você precisa limpar aí da sua mente, das suas memórias inconscientes, se libertar e aprender que sim, você pode fazer o que ama com o conhecimento que tem, desde que você saiba usar muito bem o seu conhecimento para despertar o melhor das pessoas. Mas você só vai fazer isso se você estiver despertando em você o melhor de você, para poder contribuir mais com o mundo e com quem te rodeia e principalmente com essas pessoas que você vai atender e vai ajudar no consultório. Certo, meus amores? Então, se você gostou desse vídeo, se ele esclareceu algumas coisas, dá o seu joinha aí. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir tudo isso, manda esse vídeo para essa pessoa, para esse terapeuta, para que a gente possa cada vez mais desmistificar essas coisas que foram se impregnando na mente das pessoas e que para mim não tem lógica nenhuma. Mas acreditem, eu também acreditava nisso, eu também tinha essa crença. Mas eu limpei e hoje eu sei que com o que eu tenho, com o que eu busco, eu posso ajudar milhares de pessoas, tá bom? Um beijo e até a próxima!